Você já sentiu que está sempre correndo, mas nunca chega a lugar nenhum? A vida de Eduardo Fonseca era exatamente assim. Para ele, felicidade era uma questão de velocidade. Desde menino, ele ouviu o pai repetir: "A vida é de quem acorda cedo." E ele acreditou. Aos 12 anos, já dizia que seria alguém grande. Aos 18, trabalhava duro enquanto os amigos viajavam. Com 25, abriu a própria empresa. E aos 30, já tinha mais funcionários do que horas de sono. O sucesso sempre vinha, mas nunca o alcançava de verdade. Era como correr atrás de um trem que ele mesmo conduzia, sempre em movimento, mas nunca no destino final. Na parede do seu escritório, uma frase dourada resumia sua fé: "Nunca se acomode." Ele lia aquilo todos os dias, quase como uma oração. Mas a cada ano que passava, algo dentro dele se acomodava. Um vazio. A vida do Eduardo era uma sequência de conquistas com data de validade curta. Ele comprou o carro dos sonhos e no dia seguinte já estava pensando no próximo modelo. Assinou o maior contrato da sua carreira e naquela mesma noite se pegou perguntando: "Por que eu não estou feliz?" A sua esposa, Luana, dizia que ele falava com ela, mas com os olhos fixos no relógio. O filho, Pedro, dizia que o pai mora no telefone. E mesmo assim Eduardo insistia: "Eu faço tudo isso por vocês." Mas havia algo que ele não conseguia enxergar. Eles não pediam por aquilo. Eles pediam tempo, olho no olho, um jantar sem o celular na mesa. Certa noite, ele chegou em casa mais tarde do que o normal e encontrou o Pedro dormindo no sofá, agarrado a um desenho. O desenho mostrava ele e o pai brincando juntos. E no topo da folha, com uma letra trêmula de criança, estava escrito: "Um dia, quando o papai tiver tempo." Eduardo pegou aquele papel e guardou na gaveta, junto com outros documentos importantes. Mas aquele era o único documento que o acusava do essencial. Ele estava falindo em presença. Eduardo era um verdadeiro devoto da produtividade. Sua agenda era cronometrada, as metas eram mensais e os e-mails eram respondidos até mesmo dentro do elevador. O celular nunca era desligado, nem quando o corpo implorava por uma pausa. Um dia, no meio de uma apresentação importantíssima, ele sentiu o coração disparar. A visão ficou turva, as pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos. No hospital, o médico foi direto ao ponto: "Se continuar nesse ritmo, o próximo infarto não será leve." Eduardo riu nervoso. "Eu só preciso de umas férias." Mas o médico respondeu sério: "Não, você precisa de limites." 3 dias depois, ele já estava de volta à sua mesa de trabalho. O medo de parar era maior do que o medo de morrer. Naquela noite, Luana chorava baixinho na cozinha. "Eu quase te perdi, e você já voltou a trabalhar." Ele respondeu, sem tirar os olhos do notebook: "Eu estou fazendo o que precisa ser feito." Ela olhou para ele, com o rosto molhado de lágrimas, e disse: "Não, você está fazendo o que te ensinaram que precisa ser feito." Ele não respondeu. E, como a gente sabe, quando a gente não responde, a vida responde por nós. Certa manhã, ele acordou antes do despertador tocar. A casa estava em silêncio, todos dormiam. Ele se sentou na varanda com uma xícara de café. Foi a primeira vez, em muito, muito tempo, que ele ouviu o som dos pássaros e o som do próprio coração. Olhou para o horizonte e sentiu um desconforto estranho. Ele não sabia o que fazer com a paz. Sem prazos, sem metas, sem notificações no celular. Era só ele e o agora, e foi ali, naquele silêncio, que ele entendeu. Passou metade da vida correndo atrás de algo que já estava dentro da sua própria casa. As fotos na parede, o violão empoeirado no canto da sala, o desenho do filho. Tudo o que ele buscava, amor, sentido, pertencimento, já estava ali. Ele só não via porque estava sempre de partida. Nos dias seguintes, começou uma pequena revolução. Começou a andar sem destino. Ia até a padaria a pé, cumprimentava estranhos, respirava. Parecia banal, mas para ele era revolucionário. No primeiro jantar em família sem celular, Pedro contou uma piada e Eduardo riu até chorar. Luana o olhou com uma ternura que ele não via há anos,
como quem reencontra um velho amor. Aos poucos, o pai, o marido, o homem estava voltando. Eduardo começou a cancelar reuniões desnecessárias, a delegar tarefas, a aprender a difícil arte de dizer não. Ele descobriu que o mundo não desmoronava quando ele parava um pouco. O tempo, que antes era seu inimigo, começou a se transformar em seu lar. Mas a mudança não é uma linha reta. E claro, ele ainda tropeçaria. Um cliente ligou com uma proposta milionária. Aquele velho impulso falou mais alto e ele disse sim. 3 dias depois, percebeu que não via o filho desde segunda-feira. Voltou tarde e encontrou Pedro acordado, esperando por ele. Pai, você sumiu. É um projeto importante, filho. E o menino respondeu. Eu sei, tudo é importante, menos a gente. Aquela frase cortou mais fundo do que o infarto. Eduardo sentou no chão e o filho encostou a cabeça no peito dele. Desculpa, disse o pai com a voz embargada. Só fica, respondeu o menino. Naquele abraço ele finalmente entendeu. Família não cobra produtividade, cobra presença. Num domingo de chuva, remexendo em coisas antigas, encontrou um álbum de fotos dos pais. Em uma das fotos, o pai dele estava sentado no chão, consertando uma bicicleta. Ele, criança, estava ao lado e se lembrou da pergunta que fez. Pai, por que você não tem pressa? E a resposta do pai ecoou em sua mente. Porque pressa é o medo de perder o que já é seu. Aquela frase finalmente fazia sentido. O pai dele tinha sido mais feliz com muito menos, mais inteiro, mais presente. Então Eduardo escreveu um bilhete e colou na geladeira. Não é sobre chegar primeiro, é sobre não chegar sozinho. Meses depois, sua empresa foi indicada a um prêmio nacional. Todos esperavam que ele fizesse um discurso sobre crescimento e inovação. Mas ele subiu ao palco e falou sobre o oposto. Durante anos eu corri, ele começou. Corri para ser alguém, para conquistar, para impressionar. E um dia, percebi que estava tão ocupado tentando chegar que esqueci de viver o agora. A plateia ficou em silêncio. Hoje, eu não quero mais correr. Eu quero estar. Felicidade não é o destino, é o horário de chegada. E sem perceber, eu já estava aqui há muito tempo. As palmas vieram, mas, pela primeira vez, não alimentaram seu ego. Porque aquelas palmas não eram para o empresário, eram para o homem. Os meses seguintes foram como uma nova vida. Ele trabalhava menos, mas criava mais. Jogava bola com Pedro, cozinhava com Luana, escrevia sobre o tempo. Descobriu que o amor também tem agenda e que ela expira quando é ignorada. Ele percebeu que sucesso é poder ver a própria sombra no chão antes que o dia escureça. Nas palestras que começou a dar, ele dizia: Você não precisa perder tudo para perceber que já tinha chegado. Só precisa parar de correr. Uma manhã qualquer. Eduardo acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Pedro ria de algo com a mãe. Ele ficou ali, parado no batente da porta, observando. E por um instante, o tempo parou. Nenhum prêmio, nenhum número na conta bancária, nenhuma conquista poderia se comparar àquela cena. Era o som da vida em equilíbrio. Luana ouviu, sorriu e perguntou: Tá tudo bem? E ele respondeu, com uma paz que nunca tinha sentido: Tá. Pela primeira vez, tá. Ele se sentou à mesa, olhou para o desenho antigo do filho, agora emoldurado na parede, e pensou: Eu corri tanto para chegar num lugar do qual eu nunca saí. O relógio na parede marcava 8h13. Ele respirou fundo, fechou os olhos e sentiu: Cheguei. Talvez a pressa seja o medo de estar vivo demais. Talvez felicidade não seja o que a gente conquista, mas o que a gente não deixa escapar enquanto conquista. E talvez, só talvez, o verdadeiro sucesso seja isto: tomar um café quente, ao lado de quem se ama, sem precisar olhar para o relógio. Porque no fim, a vida não é sobre o que você atinge, é sobre o momento em que você percebe finalmente que já tinha chegado. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa parar de correr um pouco.
Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Obrigado por estar aqui. Até a próxima.